Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender como que essas ferramentas de pipelining fazem para executar todos os comandos e printar todos os resultados para a gente. Então, por exemplo, como que o GitHub Action funciona, como que um Travis funciona, como que um Circle.ci funciona, como que um Jenkins funciona. Então, como que a gente pega todos esses passos, funções, execuções e ele streama isso lá no servidor das nuvens, ali na tela, no visual pra gente. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem 3 níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma exclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Como de costume, vamos abrir aqui o navegador na minha máquina. Vamos jogar ele aqui na esquerda. Aqui a gente vai abrir a ScaleDraw e a gente vai começar a fazer alguns desenhos aqui. Então vamos lá, vamos começar primeiro fazendo aqui um desenho. E a gente vai colocar aqui, sempre esqueça de fechar o Grammarly. A gente vai colocar aqui, por exemplo, pipeline. Deixa eu dar um zoom aqui. Então 2, coloca o quadrado, pipeline. Vamos dar um zoom aqui, deixa eu ver aqui no OBS, beleza. Aqui a gente consegue diminuir, porque se diminuir a gente dá mais um zoomzinho. Então beleza, então a gente tem a pipeline, né? E é muito comum que na pipeline, por exemplo, a gente tenha os passos, né? Então, por exemplo, instalar Node.js. Aí depois a gente vai ter lá um segundo passo que é rodar todos os testes. Depois a gente vai ter mais um passo, que por exemplo pode ser verificar tipagem estática, TypeScript. Então a gente tem vários steps, e aí em algum momento a gente pode ter também, por exemplo, buildar imagem no Docker. E o ponto principal sempre que tudo isso está acontecendo lá no servidor, né? Então acontece lá no servidor e de alguma forma o servidor ele vai mandando e vai streamando tudo isso aqui para a gente, né? Então é muito comum o Circle.ci fazer isso, o Jenkins, então, por exemplo, Jenkins Pipeline. A gente vem aqui e coloca mais imagens. Então é isso aqui, ó. Então, por exemplo, builda, testa, e se a gente clicar nessas caixinhas, a gente consegue ver todo o fluxo. Então tem o Jenkins, tem Circle.ci, mesma coisa. Então a gente tem lá o job, se a gente clicar no job, a gente vai ter toda a execução. Por exemplo, isso aqui, ó. Então a gente vai ter lá, começou o build, startou o container, não sei o que lá. Então a gente consegue ver tudo, tipo, bonitinho acontecendo. E o mesmo vale para qualquer ferramenta, né? Então Travis.ci. Aí tem Argo CD, tá lá, o Travis.ci, ó. Que não é Travis.ci, aqui, ó. Então, Travis, a gente consegue ver a execução. Aí tem Argo CD, aí tem GitHub Action, então GitHub Action. A gente consegue ver lá exatamente isso aqui, ó. Então, a gente consegue ver que tá o build, a gente vai vendo tudo que tá acontecendo, resposta por resposta, bonitinho. Então, como que isso aqui funciona, né? Como que a gente poderia fazer isso aqui? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Normalmente, tá, a gente vai ter algum arquivo, definição das configurações em algum arquivo. E aí, normalmente, esse arquivo, ou ele vai ser um YAML, ou pode ser, por exemplo, um JSON, ou pode ser um TWAML, ou vai ser algum arquivo específico sem extensão nenhuma, específico da própria ferramenta. Então a gente tem várias possibilidades. E aí como que a gente faz, né? Basicamente, a ferramenta em si, ela vai ter que pegar esse arquivo, ela vai ter que ler esse arquivo, ela vai transformar esse arquivo em código.
Então, por exemplo, quando a gente fala lá do GitHub Actions, vai chegar um momento que a gente vai ter lá steps. Aí dentro do steps a gente vai colocar, por exemplo, sei lá, step 1 que vai ser build. Aí a gente coloca, por exemplo, lá no step 1, run. O que a gente faz no run? Run npm run build. Então, o que a gente está fazendo? Né? Então, a gente está configurando qual comando que o npm, que o Git tem que executar. Então, a gente também tem, por exemplo, lá dentro de steps, a gente vai ter também a função checkout. Né? Esse checkout, a gente vai passar, por exemplo, alguma ação. Então, às vezes vai ser git, checkout, eu não lembro de cabeça certinho. E aí, como que funciona? Então, o Git, né, no caso do GitHub, por exemplo, ele vai pegar esse arquivo, vai destrinchar esse arquivo, ele vai transformar o YAML em código, ele vai ler esse YAML. Então, esse npm run build vai chegar com uma string. Então, ele sabe que vai ter um array de steps. Esse array de steps ele vai transformar provavelmente num JSON, num objeto JSON. Dentro dele a gente vai ter, por exemplo, cada step. O step pode ter, por exemplo, name, pode ter run, pode ter o checkout, pode ter a action, pode ter parameters, pode ter env, pode ter secrets, pode ter um monte de coisa. Mas entenda que tudo isso que a gente escreve no YAML, ele vai virar um código JavaScript, TypeScript, uma representação em JSON. E aí, basicamente, o que a gente precisa escrever é um código que vai executar isso. Então, por exemplo, beleza, a gente tem uma ação lá que é instalar o Node, né? Node Action. Agora eu não lembro como que chama a ação, né? Então, por exemplo, GitHub Node Action. Setup Nodes. Vamos ver se é essa daqui. Eu tenho usado algum projeto, mas eu não quero abrir nenhum projeto aqui. Então, é esse aqui mesmo. Então, isso aqui, ó. Aí tem lá, ó, tudo isso aqui vai ser um JSONzinho que a gente vai transformar. Então, basicamente, o que acontece? Esse Actions Setup Node aqui, basicamente, o que a gente vai ter nessa função, né? Quando a gente executar essa função, a gente tem que fazer a instalação do Node. E como que a gente faz a instalação do Node? A gente simplesmente roda comandos. Então, por exemplo, a gente pode fazer o cur, né? Então, assim, ó, node install. A gente pode vir aqui. Tem várias formas de instalar isso. Calma que não é isso que eu quero. Então, como lá é um Linux, a gente pode provavelmente fazer tipo um apt install node.js. E a gente vai instalar o Node.js. Ou a gente pode fazer, por exemplo, um curl do NVM. Ou um curl do FNM. Né, que são ferramentas que vão fazer a instalação do Node. Então, o NVM é Node Version Manager. O FNM é Fast Node Manager, que é escrito em Rust, que é mais rápido. Então fica a dica também. Então a gente tem que executar comandos. Né? E como que a gente faz para executar comandos e streamar isso lá para o cliente, lá para a pipeline, lá para a ação? Então a gente tem que trabalhar com o tal do WebSockets. Né? Uma das formas de fazer isso. Então a gente vai fazer um WebSockets. E aí como que a gente pega o comando? Praticamente no Node, a gente tem lá um comando, né, que a gente vai fazer, por exemplo, um spawn. Então, node spawn commands tilde process, vamos ver se é isso daqui, exec spawn, isso aqui, ó. Então, esse tilde process a gente faz um spawn, ó. Então, spawn ls na pasta usuário. E aí, isso aqui, quando a gente rodar esse comando, deixa eu ver como tá no OBS, tá pequeno, né? Então, deixa eu jogar daqui lá pro... beleza. Vamos jogar maior aqui. E eu vou pegar tudo isso aqui. E vou jogar aqui para ficar mais bonitinho. Mais bonitinho é relativo. Vou aumentar aqui. Então entenda aqui o que ele está fazendo. Então ele está fazendo lá um spawn do comando ls e está passando alguns parâmetros. E aí ele vai jogar isso no ls. Aí o ls ele vai ouvir o stdout. Então o que é esse stdout? É de fato a resposta que vai estar no terminal. Então o resultado do ls ele está pegando aqui no stdout. Aí ele faz um ponto onData, ou seja, quando o stdout, quando a saída desse comando tiver alguma informação, chama essa função de callback. Então ele está se inscrevendo no evento, e esse evento só vai ser chamado quando de fato o comando tiver alguma resposta, algum output. E aqui a gente está pegando se tem erro, aqui a gente está pegando quando terminou de executar o comando. Então entenda que esse spawn aqui a gente pode passar qualquer coisa aqui. A gente pode passar um npm run, a gente pode passar um docker build, a gente pode passar um kubernetes, a gente pode passar um makefile, a gente pode passar qualquer coisa que a gente queira. Daí normalmente a gente vai pegar da onde? A gente vai pegar daqui, ó. Então esse run vai cair aqui. Esse run vai cair aqui no spawn.
E aí, como que a gente faz? Aí tem várias formas de a gente mandar isso para o cliente. Mas uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar com queues. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma fila. A gente pode criar, por exemplo, aqui um queue. Queue. E essa fila a gente vai chamar de, por exemplo, logs. A gente pode ter uma fila de logs. E aí, nessa fila, sempre quando esse data nosso aqui tiver alguma informação, ó, deixa eu apagar tudo o resto aqui. Entenda que a gente deveria se inscrever no erro, em tudo. Mas e quando esse data tiver alguma informação, o que a gente faz? A gente faz um queue.push, a gente joga o data. E aí, imagine que esse queue, né, esse queue aqui, ele é essa fila aqui de logs. E aí, tudo que cair aqui no log, o que a gente pode fazer? A gente faz, por exemplo, um WebSocket.send ou WebSocket.broadcast, quando a gente queria mandar para todo mundo. E aí a gente vai mandar do servidor que está rodando no WebSocket, a gente manda lá para o cliente, né? Então o cliente ele vai ouvir. Então, por exemplo, socket.io, acho que é socket.io, isso. Get started, vamos ver aqui, ó. Server, calma que não é isso que eu quero, só vou confirmar se é um send mesmo o comando. Serving HTML, não é isso que eu quero, socket.io, server on, quando tiver uma conexão. On emit, socket.emit, ó. Então a gente faz o seguinte, ó. A gente faz aqui um socket.emit, por exemplo, aqui a gente pode, sei lá, colocar um steps build, e aí aqui a gente passa o data, né? E o data a gente está recebendo ali do spawn. E aí, aí a gente sabe qual que é o passo, então steps.build, lá no cliente, quando a gente abriu a tela da pipeline, a gente já fez uma conexão do cliente lá com o servidor, então a gente já está conectado. E aí, quando a gente está rodando as coisas, para cada step a gente vai rodando e vai executando as coisas. Então a gente sabe quando terminou, né? Então a gente pode, por exemplo, steps.build. Sei lá, log. A gente pode ter também a gente pode ter também aqui um steps.build.error. Ou a gente pode ter um steps.build, por exemplo, state, né? Quando trocou de estado, quando terminou aquele passo. Aí, se terminou aquele passo, a gente deixa aquele passo verde, a gente já aciona o próximo passo. Então entenda que tem várias formas de a gente fazer isso, né? Desde que a gente está pegando o retorno aqui desse td-out, e aí lembrando também que aqui a gente vai ter o error, e lembrando que aqui também a gente vai ter na verdade acho que é um on, error e close. Então quando tem informação, quando deu erro e quando terminou o comando. E aí a gente pega tudo isso aqui, manda para uma fila, a gente pega essa fila e a gente publica lá no nosso WebSocket, e uma vez que a gente está conectado lá no cliente, a gente está recebendo as informações, a gente consegue atualizar e reagir com as informações na tela. Então, é praticamente dessa forma que essas pipelines funcionam. Então, o Jenkins funciona dessa forma, CircleCI, Travis CI, todas elas funcionam dessa forma. Entenda que a gente precisa rodar comandos com linguagem. Então, a linguagem nossa, a gente tem que rodar algum comando. A gente não só tem que rodar, mas a gente tem que ouvir as alterações de estado desse comando. Então, novas informações, erro, quando terminou, quando começou. A gente consegue fazer tudo isso utilizando alguma linguagem de programação. Então, o Node, por exemplo, através do tilde process, a gente tem todas essas informações. E isso vale para qualquer linguagem. Cada linguagem vai ter a sua forma de executar comandos no terminal. E uma vez que a gente pegou isso, e uma vez que a gente pegou todas as informações, a gente está ouvindo, mandando para uma fila, da fila a gente consegue mudar para qualquer lugar, e um dos lugares que a gente está mandando é no nosso socket. Então o socket a gente está pegando, a gente está publicando. Uma vez que a gente está publicando no socket, a gente tem lá um cliente conectado, esse cliente está ouvindo e está recebendo as informações. Quando ele recebe as informações, ele vai atualizar a tela em tempo real. Então, praticamente é dessa forma que funciona. Uma outra forma também que é muito comum, vocês, em vez de executar, por exemplo, comando por comando dessa forma aqui em cima, vocês podem encontrar algum lugar que vocês vão ter lá, sei lá, uma classe SH. Aí essa classe, ela vai criar um arquivo. Então, por exemplo, a gente pode ter uma função aqui, sei lá, add commands. Essa função vai adicionando comandos no arquivo SH, e no final a gente pode ter, por exemplo, um
A gente pode simplesmente falar assim, ó, sh.exec, e a gente chama. Então, a gente cria lá um sh, então const sh igual a new sh, aí a gente faz sh.add command, vai adicionando todos os comandos que a gente está lendo lá do arquivo, e no final a gente faz um exec. Qual que é a diferença? A diferença é que em vez de executar comando por comando com o spawn aqui, e também tem vários, não tem só o spawn, a gente tem, por exemplo, tem o exec commands, quer ver, ó, tá aqui em cima, lá tem o exec file, spawn, exec sync, spawn sync, então tem vários e vários comandos. Mas em vez da gente executar comando por comando, a gente cria um único arquivo grandão, um arquivo sh grandão. Aí esse arquivo a gente manda executar ele com esse exec, e aí a gente vai pegando a mesma coisa, a gente pega o output desse arquivo. Então tudo que esse arquivo está executando, a gente vai capturando. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, a gente vai vir para cá. Ó. Então para cada output, a gente vai publicando ali na fila. Então, por exemplo, a gente poderia fazer um exec.subscribe, aí a gente pode pegar data, e aí aqui no data a gente pode fazer query.push do data. Né? E aí, claro que a gente poderia simplesmente, como está recebendo só o data como parâmetro aqui, a gente pode passar direto no query.push. Então, subscribe, está escrito errado, subscribe, aí para cada vez que a gente receber uma informação nova, a gente faz um push, caiu aqui, e aí o resto vocês já sabem. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então, continuando aí a nossa série, nossa saga de desvendar coisas, como que as coisas funcionam por debaixo dos panos. Hoje a gente viu uma das possibilidades e uma das formas de implementar pipelines, né? Plataformas de pipeline como CircleCI, Travis CI, Jenkins, Argo CD, GitHub Action, GitLab Pipeline, Heroku, Vercel, todas essas plataformas. Então a gente viu lá como fazer isso. Se você gostou, deixa seu like, isso é muito importante, é muito simples, é muito fácil você clicar no botão de like, tem um impacto positivo de uma forma gigantesca aqui pro canal. Deixe seu comentário também, com o que você achou, se já fez algum tipo de aplicação desse jeito, achou que era assim, achou que era diferente. Então, deixe seu comentário aqui o que você achou sobre, e se inscreva no canal também. Se você se inscrever, também tem um impacto muito, muito positivo. Então, sua inscrição, o seu like é clique rapidinho, tem um impacto extremamente positivo para o canal, e além disso, você também fica por dentro das novidades que são publicadas normalmente todas as segundas-feiras às 11 horas da manhã. Então é isso, a gente tem encontro marcado na próxima segunda. Boa semana, tchau!